Boa noite. Obrigado por terem vindo. Gostaria de orar ao Senhor, amém? Senhor Deus, e nos prostramos diante de Ti, Senhor, famintos, sedentos, Senhor, de receber da Tua palavra, Senhor. Anula-nos, Senhor, neste momento, Senhor, limpa o nosso interior, derrama misericórdia sobre as nossas vidas. Prepara o nosso coração, Senhor, purifica a nossa alma, Senhor, a nossa mente, limpa os nossos ouvidos, Senhor, e utiliza, Senhor, a Tua palavra para poderes falar, Senhor, ao nosso coração. Obrigado, Senhor, por este momento, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, e traz-nos renovo por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Amém. Eu gostaria buscava ao Senhor e o Senhor fazia-me uma pergunta. E perguntava-me, e tu quem és? E na verdade o Senhor tem-me vindo a falar ultimamente sobre a identidade. E eu gostaria de, à luz daquilo que quero compartilhar com vocês, os versículos que o Senhor me pôs no coração, poder dar um bocadinho de introdução o que é a identidade. A identidade diz que é um conjunto de características próprias que define uma pessoa. A identidade permite que uma pessoa possa ser reconhecida. A identidade pessoal define cada indivíduo, cada pessoa. Devemos de ter consciência da importância de realmente termos uma identidade. Costuma-se dizer que quando uma pessoa perde a memória, às vezes por doença ou mesmo cada vez mais estas doenças deste novo milénio afetam muito a memória das pessoas e as pessoas, eu falo por mim, as pessoas vão avançando na idade e vão tendo mais dificuldade em memorizar certas coisas e perdem algumas capacidades de memória e é algo realmente bastante frustrante, imagino eu, que quando uma pessoa perde a memória, normalmente costuma-se dizer que uma pessoa perde a identidade, não é? O não saberes quem és, o não saber de onde vens, para onde vais, aquilo que realmente queres fazer, o que eras, o que deixaste de ser, é algo que deve ser extremamente difícil de viver. A identidade pessoal pode alterar-se quando mudamos do nosso ponto de vista físico ou mesmo cognitivo, mas é evidente que isso não altera realmente o que é a nossa identidade pessoal, aquilo que é forjado desde pequeninos dentro do nosso interior, porque desde pequeninos nós vamos forjando a nossa identidade. Vamos crescendo e vamos criando em nós também face àquilo que nos rodeia e face àquilo que com que vamos sendo confrontados no nosso crescimento, vamos dessa forma moldando a nossa identidade. A nossa identidade, quando nascemos, não está formada. Ela vai-se formando com o passo, com a passagem do tempo, com o crescimento da pessoa, com as convivências da pessoa, com a criancice da pessoa, quando as relações que tens, a família que tens, etc, etc. Isso realmente é o que vai forjando, vai moldando a nossa identidade. E depois, essa identidade, claro, começas a ter a noção de quem realmente sou eu, de quem és tu. Porque com essas vivências, com essas experiências, com esses momentos que vais passando, tu vais realmente percebendo quem és. Há muitas pessoas que às vezes não sabem muito bem quem é, não têm uma identidade própria, fixa. Mas para entender melhor devemos de pensar todos nós que temos pelo menos duas identidades. Uma pessoal
e essa é feita, como eu disse anteriormente, pelas tuas vivências, pelo aquilo que passas, e uma identidade que muitas das vezes é aquela onde tu vives, da sociedade. E cada vez mais se ouve que há uma perda muito grande do que é a identidade social. As pessoas cada vez mais vivem numa era em que tudo é permissível, chamam ao mal bom, ao bom mau, ou seja, a identidade que a sociedade te dá leva a que muitas das vezes os teus princípios, que foram dados pela educação que os teus pais te tentaram dar e por aquilo que tu foste aprendendo com essa educação que os teus pais te foram tentando dar, que quero crer que foi a melhor, porque nenhum pai gosta de dar uma má educação a um filho. Todo pai se esforça com mais sabedoria, com menos sabedoria, com mais conhecimento, com menos conhecimento, dar a melhor educação ao seu filho para que se forje nessa criança, nessa criatura, uma identidade boa. Para que num futuro, realmente, essa pessoa possa responder aos desafios que vai encontrar pela frente. Mas depois vem a sociedade. A sociedade que, na verdade, nos limita e nos salpica com situações que muitas das vezes nós absorvemos, porque somos como esponja, absorvemos e não sabemos realmente crivar ou filtrar aquilo que é bom para nós. A nossa identidade pessoal está relacionada diretamente com a nossa personalidade. Podemos ser mais extrovertidos, mais amáveis, menos neuróticos, eu sei lá, podemos ser qualquer coisa, não é? Mas a nossa identidade social é um bocado aquilo que nós realmente, com aquilo que nós convivemos. Enfim, a nossa identidade pessoal vai-se formando por diferentes características que nos definem. Por outro lado, as entidades sociais correspondem aos grupos, aos movimentos, aos lugares onde nós pertencemos e a quem nós nos relacionamos. Como a crença, a etnia, o clube desportivo, o partido político. Isso, de certa maneira, molda um bocadinho a nossa identidade, porque nos revemos naquela ideia, naquele partido, naquela crença, enfim, isso molda, de certa forma, a nossa identidade pessoal. Mas a palavra de Deus mostra-nos que quando há uma união entre nós e Jesus, nesse preciso momento, forja-se uma nova identidade em cada um de nós. E isso diz na palavra de Deus, em 2 Coríntios, no versículo 5, no capítulo 5, no versículo 17, utilizei uma versão mais contemporânea, porque, enfim, parece-me que é mais apropriada, e diz que é quando alguém está unido a Cristo, torna-se uma pessoa nova. As coisas antigas passaram, tudo é novo. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém? Aqui há realmente uma identidade que se começa a formar. E eu gostaria realmente, neste final de tarde, de falar-te um bocadinho do que é ter a identidade de Cristo nas nossas vidas. Porque muitas das vezes não basta falar cristianês, não basta falar coisas da palavra do Senhor, não basta dizer aleluia, glória a Deus, e o Senhor é meu Senhor, senão que realmente temos que transparecer que em nós há uma nova identidade que se chama Jesus Cristo. Amém? E isso é necessário realmente haver uma constância no nosso percurso. E gostava que realmente
Vou-vos ler uma ilustração que vem no livro de Atos, no capítulo 16, do verso 16 ao 26, e conta uma história de Paulo e Silas que são confrontados com uma situação. E aqui eu vou utilizar esta escritura porque, na verdade, aqui é algo que é patente a identidade de Cristo na vida destes homens. E diz assim a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 16, a partir do versículo 16. Certo dia, indo nós a caminho do local de oração junto ao rio, encontramos uma rapariga escrava possuída por demónios e que ganhava muito dinheiro para os seus senhores, prevendo o futuro. Pôs-se então a seguir-nos e a gritar: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram ensinar-nos o caminho da salvação. E isso repetiu-se dia após dia, até que Paulo, bastante perturbado com o caso, se voltou e falou ao demónio que estava dentro dela: ordeno-te, em nome de Jesus Cristo, que saias do seu corpo. E imediatamente assim foi. Destruídas as suas esperanças de fazer fortuna, os senhores destas escravas agarraram em Paulo e Silas e levaram-nos à praça pública, à presença dos líderes. Andavam a ensinar ao povo a fazer coisas contrárias às leis romanas. Depressa se formou uma multidão ameaçadora contra Paulo e Silas. E os juízes mandaram que os despissem e açoitassem. Repetidas vezes as varas caíram sobre as suas costas nuas. Por isso, meteu-os numa cela interior e prendeu-lhes os pés a um tronco de madeira. Cerca da meia-noite, quando Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor, escutados pelos outros presos, de repente, diz a palavra de Deus, que se deu um grande terremoto. A prisão foi abalada até aos alicerces. As portas abriram-se e as cadeias de todos os presos caíram. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém? Permitam-me uma pequena reflexão sobre estes versículos que acabamos de ler. Os apóstolos são confrontados por uma jovem que era possessa, que estava realmente, que tinha um espírito adivinhador e que por alguns dias, é curioso que diz a palavra de Deus, que seguia estes dois homens, dizendo: estes homens são servos do Altíssimo e vieram a ensinar-nos o caminho da salvação. É impressionante realmente estes versículos, da forma em como esta rapariga, ainda que sendo uma rapariga que estava possuída por um demónio, o espírito de adivinhação, conseguia identificar a identidade destes homens. Ela conseguiu perceber quem é que eram estes homens. E diz que durante vários dias os seguiu dizendo: estes são aqueles que vêm a ensinar-vos o caminho da salvação. Que bom é, irmãos, que realmente nós pudéssemos resplandecer esta identidade de Cristo nas nossas vidas. Que as pessoas com quem nós falamos, as pessoas com quem nós lidamos, com quem nós tratamos, pudessem dizer: não, este vem ensinar-nos qual é que é o caminho da salvação. Entendamos que depois deste episódio, isto só uma parte, estes homens foram presos, porque, claro, acabaram um bocado com o negócio dos seus senhores, porque aquela rapariga deixou de ter aquele espinheiro adivinhador e então deixou de haver receita, não é? Mas é curioso que diz que Paulo e Silas entraram em prisão. E diz a palavra de Deus que, perto da meia-noite, eles começaram a orar, a cantar, não com um lamento, não lamentando-se por estar naquela situação, nem porque foram açoitados, nem porque foram humilhados em praça pública. Não. Eles dizem que começaram a orar e a cantar um cântico de louvor a Deus. Eles estavam a louvar ao Senhor, agradecendo-lhe por aquele momento, dando-lhe graças por aquela situação. E como é que é possível
perguntas tu talvez e pergunto eu, transbordar de gozo no momento da dificuldade. Eles estavam presos. E diz que a palavra de Deus enfatiza que eles foram presos na parte mais segura da prisão e que os seus pés foram amarrados a um tronco em caso de... Ou seja, que não estavam presos da mesma maneira que os outros estavam. Eles foram presos com uma segurança muito maior. Eles eram realmente pessoas que para aquela gente eram inimigos públicos, eram inimigos número 1, eram pessoas não gratas. Mas diz que esta gente, dentro da prisão, depois de terem sofrido aquelas penalidades, depois de serem sacrificados, chicoteados em praça pública, humilhados, diz que cantavam louvores ao Senhor. A palavra de Deus diz-nos em 2 Coríntios 7,4, diz que tenho imensa confiança a vosso respeito e estou muito contente convosco. Isto enche-me de coragem e faz-me transbordar de alegria na tribulação. Faço-te uma pergunta esta tarde. Como é que se consegue realmente transbordar de alegria na tribulação? Só quando há uma entidade nova a brotar no teu coração. E essa identidade chama-se Jesus. Amém? Quando realmente há da tua parte essa disponibilidade de abrir o teu coração e deixares que o Senhor entre em ti e forje em ti uma nova identidade. Como líamos anteriormente, diz que eis aqui que tudo é feito novo. As coisas velhas passaram e a partir deste momento tens uma nova identidade. Muitos de nós já várias vezes dissemos publicamente que no momento em que conhecemos a Jesus, fomos feitas novas criaturas. E o Senhor a cada dia vai aperfeiçoando e vai moldando e vai forjando mais essa identidade. Essa identidade que não se lamenta. Essa identidade que no momento da dificuldade, no momento de maior angústia, tem uma resposta contrária àquela que normalmente qualquer pessoa dá. Estes homens estariam talvez mais perto de se queixar, de se lamuriarem, de estarem realmente desesperados, porque estavam presos. E não estavam a fazer nada de mal, simplesmente estavam a pregar as boas novas da salvação. Mas tinham sido presos. E aquela identidade de Cristo ali, patente, naqueles homens, fez com que houvesse algo sobrenatural. Que foi por meio daqueles louvores, daquela adoração, daqueles cânticos. Diz que houve, de repente, um grande tremor de terra e as portas se abriram, as correntes caíram e até o próprio carcereiro ficou atónito sem saber de como lidar com aquilo. Quero-te chamar a atenção que é importante que realmente haja a identidade de Cristo na tua vida. Porque a tua identidade vale para o que vale. Todos nós nos conhecemos uns aos outros. Mas quando realmente existe em nós uma nova identidade, aquela que foi dada quando deixastes que Jesus entrasse na tua vida e que Ele seja o teu Senhor, então aí, no momento da dificuldade, no momento da adversidade, tu consegues ter uma resposta diferente e o Senhor se manifesta na tua vida. Como é possível ter gozo na dificuldade? O apóstolo Paulo responde a isso no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E aquele amor incondicional que Jesus teve na cruz do Calvário, que sem pecado foi levado, crucificado, maltratado, o seu corpo foi rasgado, foi quebrado. Esse que nos amou
e que mesmo sendo crucificado, lhes disse: Senhor, perdoa-os, porque não sabem o que dizem. Esse sim, forja em nós uma nova identidade vencedora. A força e o gozo está na pessoa de Jesus, nosso Senhor. Entendamos que quando a nossa identidade está forjada com o Senhor, então temos a capacidade de ter gozo na hora da dificuldade. Por vezes Deus permite e envia-nos situações adversas, tribulações, para que aprendamos a cimentar a nossa identidade e perseverar. Em Romanos 5, 3, diz assim a palavra de Deus: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Amém? Mas o Senhor sabe melhor que ninguém e conhece os nossos limites. E é nesse exato momento, no limite, que o Senhor começa a agir, e então aí emerge a sua identidade forjada em cada um de nós. É certo que com os louvores e os cânticos destes homens, estes corajosos testemunhos que podemos ler, eles anunciavam a palavra do Senhor, e todos os que estavam ali naquele preciso momento, diz que ficou claro a identidade destes homens. Irmãos, eu não vou vos dizer nada mais, porque penso que basta realmente os versos que lemos para percebermos que chega de aparências. Chega de viveres uma vida aparente. O Senhor está-nos, e quando digo está-nos, está-me a levar a realmente a cada vez mais seja presente a identidade de Jesus na nossa vida. Porque necessitamos realmente de estar revestidos com essa identidade. Que realmente no nosso coração haja a convicção, a certeza, porque o momento da dificuldade vai vir. Supostamente nunca passarás por aquilo que Paulo e Silas passaram. Supostamente nunca serás chicoteado em público. Nem talvez por pregares as boas novas do Evangelho sejas metido em prisão. Mas se alguma coisa destas te acontecer ou parecido, que realmente emerja a identidade de Cristo que há em ti. Amém? Que Deus vos abençoe.